Este programa é uma produção independente de responsabilidade de seus idealizadores. Olá, sejam todos muito bem-vindos ao 13º episódio do podcast Diversamente, o lugar onde toda mente importa. Hoje nós vamos falar sobre um tema que afeta não só educadores dentro das escolas e equipes diretivas e gestoras, mas principalmente famílias e as crianças, né? A avaliação. Eu sou Daniela Bittencourt, neuropsicopedagoga clínica institucional, e hoje nós estamos com um time de peso aqui. Nós estamos com a Aline Dalpiaz, né, pedagoga, e daqui a pouquinho neuropsicopedagoga clínica institucional, a doutora Maiara Pereira, advogada, gata, e um convidado de peso, que eu vou deixar ele se apresentar, porque são muitas qualificações, né? Então, a memória não está muito boa. E aí eu vou deixar o professor Fernando, que tem toda a nossa admiração também. E aí, ao longo do podcast, vocês vão descobrir o porquê dessa admiração, né? Vou deixar ele se apresentar, falar um pouquinho para nós, Fê, da tua trajetória, como que tu chegou até aqui, tudo que tu faz aí, que são muitas coisas. Muitas coisas, né? Boa tarde, meu nome é Fernando. Então, eu sou professor, né? Para até chegar a ser professor demorou um pouquinho, né? Eu passei por várias áreas. Aliás, esta casa aqui, a Ubra, faz parte da minha história. Eu fiz meu ensino médio aqui na Escola São Paulo. Que legal. Falecida Escola São Paulo. Exatamente. Né? Nesses corredores, a Ubra era toda nossa de manhã, e do curso de psicologia, somos só nós, esse prédio aqui. Passei por várias, né? Iniciei várias faculdades. Depois eu entendi por que eu fiz isso na vida. E sempre fugi da história. Até que um dia eu resolvi, disse, não, vou fazer história. E no meio do curso, quando eu comecei meus estágios, principalmente com os pequenos, do Fundamental 1, eu me enlouqueci. Eu disse, é isso que eu quero fazer. Daí me formei, demorei um tempo ainda, né? Porque eu trabalhei na área hospitalar bastante anos, né? Foi onde eu e a Dani nos conhecemos. Colegas, né? De navegantes. E do Douglas também, né? E do Douglas Nós somos colegas, também. O Douglas que esteve aqui. A gente trabalhou na mesma época. Trabalhamos na mesma época no hospital. E acabei indo, então, para a sala de aula. Vou fazer 10 anos já. E aí foi um novo mundo, né? Todo dia, na verdade, é uma descoberta, né? Desse novo mundo. Hoje eu estou há um ano já na coordenação pedagógica, né, do 9º ano do ensino médio, aqui na Escola Sagrado de Torres. Dou aula ainda no cursinho universitário. Né, Multitarefas. Né, e vou dizer assim que, até eu brinquei, comentei isso hoje de manhã numa reunião, que quando eu saí da sala de aula, porque a troca com os educandos é o que alimenta a gente. Tanto que eu nunca esqueço, porque quando a gente vem da faculdade, a gente vem com um idealizado. Exato, eu sempre falo isso. Eu, inclusive, o meu idealizado era o Indiana Jones. Então, quando eu assisti os filmes, né, correndo, né, no meio do mato, fugindo de flechadas, eu pensei, nossa, é exatamente assim que eu quero ser. Né? E daí eu vi ele chegando na faculdade, ele falando sobre arqueologia, e os alunos todos encantados, porque todo mundo ama arqueologia. Né? E eu pensei, nossa, vai ser lindo, né, quando eu chegar. E cheguei na sala de aula e... Uou! Não é o Indiana Jones. Todo mundo que é de humanas, né? Não, mas eu descobri assim, fazendo 3 meses que eu estava dando sala, porque eu larguei um emprego estável, com um padrão ali, né, de vida organizado. Era um dos gestores, né, do hospital, na área de suprimentos, e com todo o apoio da família, esposa, dos meus pais, para ir fazer algumas horas, porque a gente tem que começar de alguma maneira na educação, né? E 3 meses depois estava lá eu na sala de aula escrevendo no quadro
segurando o choro, porque eu choro muito fácil. Também descobri depois por que eu choro muito fácil. Isso a gente descobre, né? A gente Uma descobre um hora. monte de coisa. E aquele dia foi um dia divisor de águas, porque eu estava lá pensando, puxa, é agora. Larguei tudo para isso e é o que eu quero, mas não estou conseguindo, estou sofrendo. E, de repente, a porta da sala abriu. Eu estava numa terceira série, a outra terceira série entrou me convidando para ser paraninho. 3 meses que eu estava dando aula lá. E aí que eu entendi que o que fazia valer todo o processo era essa construção que a gente faz com eles. E isso, obviamente, vai ter todo o impacto no fazer pedagógico depois. Né? Porque aí a gente entende o que é o transformar a vida, o que é ter a nossa vida transformada por isso. É isso. E quando eu saí da sala de aula um ano, meu primeiro ano, até o Ricardo que esteve aqui, deu o diagnóstico perfeito no final do ano passado, eu vivi um luto enorme, porque eu sofri muito, eu chorava muito, do medo de perder O vínculo o ali, vínculo, né? de perder o contato, porque sempre foi muito importante para mim. E depois eu digo que eu descobri agora uma coisa muito melhor, que a parte da coordenação é como o avô. Porque na sala de aula o professor é o pai e mãe, que tem os momentos bons e os momentos ruins, tem os enfrentamentos, as brigas, e o coordenador, eu pego eles só na parte boa. A parte ruim fica lá com o professor na sala de aula, eu digo ruim brincando, eu digo mais a parte do... Então, e só que daí a sala de aula voltou com um cursinho, né? Então eu dou aula no universitário aqui em Torres, na área de humanas, aí história, filosofia, sociologia, e então eu consigo suprir aquela coisa gostosa dali com a escola e ao mesmo tempo a oportunidade de começar a botar em prática muita coisa que a gente via, possibilidades, tem seus desafios obviamente, mas esse desafio eu acho que é o que me move na educação. Um combustível. E tu tem um canal no YouTube, né, Fê? E tem um canal no YouTube que começou na pandemia. Uma professora que trabalhou conosco, a professora Vinícia Dalpiaz, né? Os Dalpiaz vão Os dominar o Dalpiaz, mundo, Não, todo né, mundo Aline? aparente da menina nessa cidade, uma Parente. coisa assim absurda. Se tu Estamos for em por algum- todos os lados. Não, se tu for em algum lugar e não tiver um Dalpiaz, alguma coisa aconteceu ali. Não tá correto. E um Bittencourt também, né? Também. É que o Bittencourt eu roubei do meu marido. Ah, né? não, eu sei, tudo bem. Se apropriou. Mas, no caso Do canal do YouTube. a Vini me desafiou, porque ela tem um canal, né, fala sobre minimalismo, e a gente foi para a pandemia, e aquela coisa do gravar vídeo em casa, aula, e eu disse, uou, e quem sabe? Eu me lembro que eu fiz o clássico, enfim, um lençol aqui, e eu fiz um desafio, resolvi montar o vídeo no canal para fazer vídeos diferenciados para eles, na área da filosofia, principalmente. Embora eu seja historiador e ame história, filosofia é minha paixão. Eu amo filosofia. Amo filosofia. E a partir daí eu comecei a fazer o canal, Hoje o canal está ali ainda, tem mais de 2.500 vídeos no canal. Como é que é o nome do canal? Pensar não dói. Pessoal, pensar não dói. Não dói. Ah, tem pessoas que eu acho que dói. Olha, desculpa, mas tem. Estamos com quase... eu vejo que o Casé TV eles fazem isso. Gente, hoje vamos... estamos com quase 30 mil inscritos, tá? Vamos Olha fechar aí. até o final da live. É isso aí, é isso aí. Sigam o Fernando no canal. É isso aí. Se vocês vão entrar, botar Pensar Não Dói, vocês vão ver que tem alguns canais. O que tem quase 30 mil é o meu, tá? Que eu tenho um pouco Procura mais. lá. Importante. O que acontece, né? O Fernando ele traz uma visão um pouco rara, né? Diferente. Porque o Fernando ele teve um diagnóstico tardio, Exato. né? De TEA, TDAH e altas habilidades. Então a gente tem aqui a visão do educador de sala de aula, do coordenador, né? Hoje, Do youtuber, do influencer. youtuber, influencer, mas principalmente de uma pessoa neurodiversa, né? E que hoje entende as demandas da sala de aula e as demandas que os alunos neurodiversos têm dentro da sala de aula. Com certeza. E Isso. se entende também, né? E se Dani? entende, né? A gente Consegue sempre fala. compreender o Exato. motivo. A gente Tudo sempre se fala, encaixa. né, que o diagnóstico ele não é uma porta fechada, né? Ele é uma porta aberta com um caminho e aí tu tem um rumo, assim, né? Tu tem uma direção para seguir porque tu começa a se entender.
Mas a gente vai falar muito sobre isso também, mas vamos falar principalmente sobre avaliação, né? A gente tem estudado sobre esse tema, principalmente por causa de algumas formações que a gente está promovendo, mas a gente tem visto que a gente tem uma escola antiga, né? E o que a gente faz na escola hoje não é avaliação, né, Fê? É uma aferição. Então, olha só, eu pensei bastante, eu reflito bastante sobre isso. E eu acho que, primeiro, que a gente parte de são três áreas fundamentais quando a gente fala de processo de ensino-aprendizagem, que são estruturadas de maneira diferente e não se conversam. A primeira delas é a proposta educacional. A BNCC, ela é bastante avançada, a partir do ponto já de quando ela oficializada em 2017 e que ela traz um olhar sobre competências e habilidades e não sobre os objetos de estudo, certo? Mas já vou falar onde é que... Então, assim, já tem uma proposta legal ali, porém, a gente tem toda uma questão estrutural que passa não só pelo modelo... Eu digo sempre, se tu pega uma foto de uma sala de aula de 100 anos atrás, tu vai ver a mesma sala de aula hoje, né? Mas não é só isso. É desde o tempo que um educador, por exemplo, tem para poder se preparar, ou o tempo que ele tem para interagir com esses educandos. São muitas coisas referentes à estrutura. E uma outra que é a formação dos educadores. Então, eu não consigo pensar esse processo todo. E eu ainda vou deixar de lado, porque a gente vai falar mais um pouquinho depois, da questão das famílias. Tá? Porque a comunidade escolar, para mim... Eu tô né, Aline? Quando conversamos sobre isso, a família, são os educandos e a escola. Tá? Então, são 4 pontos aí, mas os 3 primeiros são nevrálgicos. Eu vejo que é um abismo muito grande. Tá? Quando eu falo da questão, por exemplo, estrutural, né? Então, para botar em prática o que a proposta pedagógica tem, eu precisaria de uma integralidade do educador. Tá? Um educador que trabalha em 2 escolas, 3 escolas, e que ele não tem o tempo realmente. Isso. E porque ele precisa trabalhar, aí que tá o né? detalhe, porque ele precisa trabalhar, não é por opção. O prazer da minha vida é não ver a minha família e aos finais de semana eu ficar corrigindo provas. Ai, sonho. Não é sonho de ninguém. É o que, inclusive, que faz muita gente largar. Exato. Né? E isso é um fenômeno mundial, não é só brasileiro. Né? Pego exemplo, né? Hoje eu acompanho alguns canais no YouTube que eu gosto muito. Eu gosto muito da Deutsche Welle, que é um canal alemão ali, estatal alemão, e o déficit de professores na Alemanha hoje, que sempre foi uma referência também de educação, é de 130 mil professores lá. Tá? Então, não é exclusivo do Brasil isso. Tá? É o desencanto. Né? Então, a gente vê muito amor, mas chega um momento aí que tu entende que é a tua saúde mental, é a tua família, é o projeto, e às vezes tu vai ter que recalcular a rota no meio do caminho ali. Então, passa por isso também. O ideal seria que a gente conseguisse que o educador desse, por exemplo, ele fosse daquela escola e que dentro daquelas horas que ele tem, ele tivesse, olha, a gente fala dos 30%, mas é até mais, tá? Para ele realmente se preparar para estar ali. Para avaliar verdadeiramente também, né? Com certeza. E aí também entra outra coisa, Dani. A educação infantil, a educação fundamental e o ensino médio são propostas diferentes. Que não se conversam. Que não se conversam. Exato. Tá? Eu acho a educação infantil sempre mais avançada e, para mim, eu vou chegar nesse ponto, na parte da formação, tá? Ela é mais preparada, só que no momento que sai da educação infantil para o ensino fundamental, ainda tu consegue fazer uma transição, porque tu ainda tem a figura do professor regente aí, que passa um tempo maior, que tem um tempo maior para conhecer o educando. Quando corta aí do 5º para o 6º, são 2 mundos totalmente diferentes. Tá? Então, já passa por essa questão também. Isso me assusta. Principalmente em relação às crianças que têm uma neurodivergência, né? Como é que tem toda uma adaptação aí, toda uma preparação, também tu sente conforto em tu ver ali a mesma pessoa, né, na tua rotina, sendo um exemplo para ti ali dentro da sala de aula, aquela figura que tu vai criar um vínculo. Daí tu não tem, tu tem várias disciplinas com diversos professores. É o exemplo que eu vou te dar. Pensa numa criança que precisa da questão da rotina. Tá? Então, vai passar um ano com uma professora, às vezes com uma auxiliária na sala de aula, ou alguém que possa, mais especializado, acompanhar esse educando.
ela já é conhecida, ela conhece o ambiente, conhece os colegas, conhece a rotina, conhece. Daí ela vai para um outro nível, onde ela vê entrar e sair o fulano o tempo inteiro da sala de aula, onde é que eu estou, que aula é essa, a própria proposta... Muda muito rápido, né? Muito rápido, os livros são Não dá diferentes. tempo nem de criar vínculo com o professor, né? Outra coisa importante, né? Cada professor vai ter sua metodologia de ensino, Exato. sabe? E aí que eu entro, talvez, no que eu acho que talvez seja um dos fatores mais impactantes. Eu vejo uma diferença abismal entre a formação do pedagogo e a formação do especialista. Tá? O pedagogo já, pela própria base, pela própria matriz curricular aí da pedagogia, ele vai mais preparado para ser o que o professor precisa ser em sala de aula, que é um mediador do conhecimento. E tem um olhar mais integral também. Exatamente, o olhar integral, começa por ali. Então, ele sabe que ele está aí para mediar um processo. Exato. Tá? Ele sabe, e aí já se fala nitidamente em competências e habilidades, ele sabe que habilidades ele vai ter que desenvolver ou vai buscar desenvolver. Isso está claro para ele. Não que no pacote todo seja fácil, não é essa a questão, mas ele já vai na formação dele com uma visão diferente para a sala de aula. A partir do 6º ano, que tu tem o especialista, a formação do especialista é totalmente diferente. Tá? Primeiro que o especialista ele não é formado, ele não consegue visualizar o que são competências e habilidades, ele é um conteudista. Né? É técnico. Né? Tá? Ele é um conteudista. Então, ele entende que o papel dele é ir lá na sala de aula e eu não estou culpando o especialista. Fala um especialista aqui, tá? É o sistema, né? É o sistema. É o Ele vai vir com pouca base da pedagogia para a sala de aula e ele chega lá e ele entende que ele tem que dar conta do conteúdo. Exato. Então, ele vai empurrar aquele conteúdo de cima a baixo, assim, de uma maneira uníssona, tá? Sem variáveis, por um número. E eu não culpo o professor, porque ele, às vezes é isso, ele vai ter 1 ou 2 períodos na semana, onde ele vai entrar e ele vai levar, às vezes, meio ano para conseguir olhar para o rosto dos 30 e saber o nome de cada um, para começo de conversa. Isso é aquele que tem 2 períodos, né? Ele que Só tem 2 entra períodos. um período. Tem professor que entra o período que é, entendeu? Além disso, quando eu falo do conteudista, ele é o centro, ele é o detentor do conhecimento. Ele não consegue se enxergar ainda como um mediador do conhecimento. Agora, também tem um outro detalhe. Para ele deixar de ser protagonista e ser o mediador, dentro dessa estrutura do entre sai, em que momento que eu possibilito que aquele educando seja o protagonista? Se ele tem que ficar sentadinho, retinho, atrás da mesinha, porque eu tenho que dar conta do conteúdo. Então, eu vejo ali um grande desafio. Tá? Dentro disso tudo, a questão das avaliações começam a ser repensadas aos pouquinhos. Tá? Porque eu pego o exemplo, quando se começou a falar em sala de aula, da questão de... Porque, assim, neurodivergentes sempre tivemos. Sim. Exato. Neurodivergentes com laudos há menos tempo. Né? Agora, pensar currículo adaptado veio depois ainda. Tá? A escola é uma das estruturas ali que a gente tem dentro da sociedade que tem mais dificuldade de acompanhar a evolução. o andamento e a evolução. É um sistema educacional engessado, Isso, né? Ele é engessado, ele é difícil. Então, o que a gente começa? E quando se começou a falar, eu me lembro que vinha muito esse desafio, esse pensamento. Tá, só um pouquinho. Eu planejo uma aula para a turma. Como é que eu vou fazer um outro planejamento se eu não vou dar outra aula? Tá? E não vou dizer que é um pensamento errado, porque a gente falava em planejar diferente para. Tá? Daí começa, então, tu vai ter que adaptar, não é nem adaptar, né? Tu vai ter que, a gente usava outra palavra. Adequar. Não, hoje é adequar, antes era adaptar. Tá? Vai ter que adaptar a tua avaliação. Então, legal. Então, monta uma avaliação pensando num público geral, que já começa com uma questão diferente, porque a gente sabe que as aprendizagens são diferentes, né? Tem aquele que é mais auditivo, tem aquele que é mais visual, tem aquele que tem um ritmo diferente, tem aquele que precisa muito do lúdico, tem aquele que abstrai com muita facilidade, certo? E daí eu já preparo um geral, porque eu dei uma aula e minha prova foi feita conforme a minha aula. Se fulano pôde fazer,
Então, minha aula foi maravilhosa e todos os outros podiam. Não podiam por quê? Brincaram, não prestaram atenção. Preguiçosos. A gente volta daí nas antigas leis de diretrizes e bases, Exatamente. porque a atual diz, né, corresponsabiliza a escola e o educador pela aprendizagem. Então, é esse paradigma que eu acho que a gente também precisa mudar, né? De quando a gente olha para a criança que não aprendeu e diz, a gente tem um monte de justificativa, né? Não parou quieto, ficava pedindo para ir no banheiro, conversando com fulano, não trouxe material. Mas o que eu fiz? Eu trouxe uma estratégia, né? E avaliei em cima daquela uma estratégia. E aí me chamou a atenção, né, que tu falou assim. E aí eu dei a avaliação diante daquela aula e todo mundo foi bem. Tá, mas o que ele aprendeu? Se tu deu a aula hoje, digamos, né, e semana que vem é a avaliação, será que ele aprendeu? Né? E como que eu avalio o que ele aprendeu, né? E é isso que na minha cabeça, assim, acho que na nossa, porque a gente conversou bastante sobre isso, é também pensar a avaliação fora da caixa, né? Quando eu avalio a aprendizagem e não quantifico um conceito que eu dei e ele replicou numa avaliação, né? Eu sou uma pessoa que eu vim do direito, né? Então eu passei pela prova da OAB e eu sou uma pessoa que eu não acredito em provas. Nem porque eu acho que a prova ela não consegue mensurar o teu nível de aprendizagem, porque tem o teu sistema nervoso que está ali naquele dia, né? Tem uma série de expectativas familiares, as tuas. No caso da prova da OAB, pegando bem ali para o meu lado, são 5 anos de uma graduação que eu estou jogando fora se eu não passar na prova, porque eu não sou nada. Exatamente. Eu não sou advogada, eu sou bacharel em Direito e com esse título eu não consigo exercer minha profissão. Então, assim, repetindo isso no ensino médio, no ensino fundamental, eu penso assim, olha a pressão para crianças tão pequenas. Exato. Ali, 3ª série, onde começam a ser aplicadas as provas, né? O que avalia? Daí tu vai para um vestibular, daí tem escolas que pregam, que começam a investir e direcionar para a carreira, a partir de tão cedo, assim, ainda no fundamental. Então é tão complicado isso. Eu, particularmente, vestibular. Particularmente não acredito em provas. Então... Deixa eu dizer para vocês um dia que eu acho que muda, onde a gente consegue mudar o olhar. Porque quando a gente começava a pensar nisso, e tá aí, como é que eu vou adequar uma prova? Então, assim, primeiro que eu montava a prova conforme o que eu dava, não conforme o que eles aprendiam, ok? E a minha adaptação, adequação, eu ia também fazer em cima do que eu dei e do que eu imaginei que eles tenham aprendido. Isso. Acho que tudo muda quando a gente muda, o meu instrumento avaliativo, ele possibilita que o educando demonstre o que ele compreendeu. Exato. E dá para fazer isso mudando o olhar. E eu acho que no caso do neurodivergente, principalmente, quando é que começa a mudar a questão? Quando a gente passa, primeiro, a imaginar... Porque antes, quando se adaptava uma prova, você fazia o seguinte, o neurotípico, ele pode 100%, o atípico não. Então, eu já, de antemão, previamente delimitava. Exato. Que era só isso que ele podia dar. E não desafiava. Eu não desafiava. É só isso que ele pode dar. Ok. Quando eu me proponho a montar uma avaliação aberta, onde eu possa oferecer formas dele demonstrar os saberes dele e eu compreender que é aquilo que ele pode dar e eu entender, por exemplo, que aquele é o 100% que ele pode dar, muda totalmente a forma de eu pensar a avaliação. E vou dizer outra coisa para vocês que eu acho que talvez a coisa mais sensacional que eu tenho visto. Na hora de planejar, então, assim, hoje entrou no planejamento de vez a questão, eu tenho que pensar nos meus neurotípicos ali. Quando eu comecei a ver os professores começar a pensar o planejamento a partir do neurotípico, eles fizeram uma descoberta sensacional, que é aquela avaliação, aquela metodologia que eu pensei para o neurotípico, porque ela precisa ser lúdica, né? Ela serve para todo mundo. Exato. Exatamente, né? Entendeu? E aí acaba que não fica tão difícil esse planejamento e nem tão difícil a prática da didática em sala de aula, né? Porque, exato, eu via muito isso, assim, eu não conseguia entender por que vai fazer 3, 4 tipos de atividades se eu consigo em uma atividade englobar todos. Todos eles. É só eu pensar com esse olhar. Eu olho para a criança neuroatípica e eu penso o que eu faço a partir disso daqui. Né?
Mas, e aí nisso, quando a gente abre esse leque da avaliação e a gente sai um pouquinho daquela caixa, né, de avaliação somativa, eu replico o que eu dei na aula, principalmente Fundamental 2 e médio, a gente tem um problema, que são as famílias, né? Porque, no médio, principalmente, e aí eu falo como uma mãe que hoje a filha está na faculdade, mas que eu participei de muitas reuniões na escola e eu escutei muito isso. Como é que vai passar no vestibular? Como é que não sei o quê? E aí os pais precisavam de notas, porque aquilo ali é tangível, né? Eu estou vendo que o meu filho está bem. Como que a gente consegue, assim, né, enquanto vocês, instituição de educação, e até nós falando aqui, mostrar para essas famílias que, na verdade, que eu sempre falo, essa nota não está provando nada, né? Às vezes a criança não está bem, foi mal. Às vezes a criança decorou alguns conceitos e foi bem na prova, mas eu, professor, sei que ela não aprendeu. Mas o problema é que essa nota dessa avaliação, ela serve como critério para essa criança avançar dentro da escola. E esse é o problema. Se fosse feita uma avaliação para tu mensurar, talvez ali, em como está o conhecimento dessa criança, desse educando, como é que eu vou ter uma ideia do que ele conseguiu aprender, qual foi a habilidade, o que ele ainda precisa trabalhar, qual foi a habilidade, justamente. Mas quando eu utilizo essa prova como critério para ele avançar, aí está o problema. Só que aí a gente tem problema de estrutura e de sistema, né? Porque lá no ensino médio, por exemplo, que é onde eu mais via essas falas, porque lá no Fundamental 1, que era onde a gente atuava, eu e a Aline, era menos, né? As famílias realmente se preocupavam, quando se preocupavam, com a aprendizagem. Olha, tirou a nota tal, mas eu vi que em casa ele não consegue fazer isso e isso. Era essa a preocupação. Porque esse critério de nota é o critério que se usa para a entrada de universidades. Exatamente. Né? E quando tu está no ensino médio, tu pensa em direcionar teu filho. Posso te dizer uma coisa que eu vejo, na verdade... Tu está aqui para falar, Fê. Tá. Tu que tem que falar, a gente está só levantando hipóteses aqui. Quando a gente fala de ensino médio, e essa talvez é um dos meus grandes... uma das lutas tem bastante experiência e os desafios... A gente pensar, porque estão indo para uma faculdade. Eu continuo falando de crianças de 15, 16, 17 anos, começa por aí. Para mim é que são crianças. E aí acontece, talvez, o que eu acho mais incrível. Se entende que a partir do médio, o lúdico não interessa mais. Isso. Por quê, né? Porque a prova lá na faculdade, as famílias largam de mão. Como se eu não precisasse mais acompanhar. Porque uma coisa é quem acompanha o pequeno em casa, ajuda nos temas, vai atrás do trabalho, e embora a nota aqui, mas tu está acompanhando o aprendizado do teu filho. Chega um momento que os pais desmamam. Tá? Desmamam de uma maneira que o único contato com o aprendizado é a nota do boletim. Poxa vida, Tu né? entendeu? É porque isso, eu não acompanho entende? o processo dele. É isso. Eu não acompanho o processo dele. Então, é pela nota do boletim que eu vou saber se está bom ou se está ruim, sabe? Eu já vi mães dizer assim, tema para fazer na escola. Porque senão em casa, se levar tema, eu vou ser obrigada a sentar com meu filho, ficar do lado dele, ajudar. Eu tenho que dar tempo de qualidade para o meu filho se ele levar o tema, né? Ô, Fê, mas aí tu puxou... eu já estou misturando todas as perguntas aqui, porque daí a gente vai conversando, né? Tu puxou uma coisa que é importante. Mas pensar fora da caixa. Vamos pensar fora da caixa episódio. hoje. Lá no Fundamental 1, principalmente primeiro e segundo ano, é muito mais fácil do professor dar essa devolutiva, porque a gente trabalha diretamente com avaliações diagnósticas e com observação. Né? Então, eu consigo saber até onde o meu aluno aprendeu, qual foi a habilidade. A gente consegue. Mas é que daí depois começa a quantificar também, né? Sim. Eu digo que é menos denso para o professor o trabalho burocrático, assim, né? De sistema, no primeiro e no segundo. Não que não tenha, tem muito, e daí essa observação exige muito também. Mas aí me vem esse questionamento de, como família, como que eu chego na escola, lá no ensino médio, ou no Fundamental 2, e peço uma devolutiva que não seja a quantitativa? Porque, geralmente, daí eu vou te falar como família, tá? Tipo, eu vim aqui falar sobre o desempenho do meu filho. Isso, eu vim aqui agendar ver um horário para ver como é que o meu filho tá, né? E aí, eu agendei vários horários. Eu era terrível. Continuo sendo, acho. Eu agendei vários horários. Mas aí, tu chega lá... E vou te falar de algumas coisas assim que eu vi. Geralmente, os pais são chamados quando a criança
começa a ter notas ruins, né, notas baixas. E aí eu tô falando no geral, né? Não na escola A, na escola B, tô falando de sistema, assim, né? Então, assim, baixou a nota, eu chamo a família, né? Só que até quando eu vejo refletido na nota um baixo desempenho, essa criança já não desenvolveu uma habilidade que é importante para que ela aprenda um conteúdo. Então, eu já tenho ali uma defasagem grande quando reflete na nota, né? Só que eu, enquanto mãe, por exemplo, de uma criança ou adolescente ali de ensino fundamental 2 e médio, às vezes eu vou na escola e eu quero saber do desempenho do meu filho. Aí a orientadora ou algum outro serviço conversa comigo, mas o que eles me falam é disso. É de comportamento ou é de nota baixa? Né? Só que, ok, mas o que fez essa nota ficar baixa? E aí a gente bate nisso, que o especialista entra e sai, às vezes não cria vínculo. A minha filha, por exemplo, eu cansei de ir na escola e pedir para falar com os professores que ela tinha vínculo, porque aí eu sabia que eles iam poder me falar a respeito, né? Inclusive, ela teve professoras que chegaram e disseram, nossa, desenvolveu a questão de leitura, porque quando ela foi para a escola onde ela finalizou o ensino médio, ela tinha muita dificuldade de leitura, né? Não de fluência, mas de compreensão leitora, que foi uma habilidade que não foi trabalhada lá no início. E aí desenvolveu muito, e essas professoras que ela tinha afinidade conseguiam me dar esse feedback. Mas não era todo professor. Então, por exemplo, tinha dificuldade em exatas. Tá, professor, e aí o que é que ela tem? Não, porque não, no caso da minha, né, TDAH, não para quieta, se distrai, não sei o quê, a gente nota que precisa, né? Ela tinha a questão de ser atleta também, então sempre cansada, faltava muito. Tá, mas qual habilidade que a gente tem que correr atrás? Mas aí o professor lá no Fundamental 2 e no médio não consegue, por causa dessa correria. Mas a gente volta naquilo das formações também, né? Do preparo. Vamos lá, vocês estudaram História da Educação, você sabe que ela é exato, sendo remodelada. Eu acho que a gente chegou num ponto que a gente, diagnosticado isso, a gente já pensa diferente a proposta. Uma delas, já vou dizer para vocês, é a integração dentro das mesmas habilidades do que é processual, do que é formativo, do que é somativo. Porque a gente foi criado, vamos dizer assim, a pensar a proposta da processual, a proposta formativa e a proposta somativa como três coisas diferentes, às vezes com habilidades diferentes. Tá? O ideal, e se caminha para isso, é eu conseguir dentro de uma habilidade trabalhar processualmente, porque eu vou dar o feedback constante, vou conseguir fazer o aluno recalcular a rota dele e também vai me dar um diagnóstico constante. Exato. Se está aprendendo, não está aprendendo, a dificuldade está aqui e ali. A formativa, que eu acho que é a minha preferida, porque é a forma que tu possibilita que, através de múltiplos recursos, e aí também passa a criatividade do professor, de proporcionar que aquele educando que, às vezes, ele não consegue, ele tem uma disgrafia, ou ele tem uma dificuldade realmente de escrita, porque ele tem um déficit aí que faz com que ele não tenha uma memória recente que não dure, então ele lê, vai escrever, não vem, mas na oralidade ele é bom. Na oralidade ele consegue dar, ele consegue mostrar que ele aprendeu. Não é porque ele não conseguiu escrever ali que ele aprendeu, que ele não aprendeu. E a somativa não seria nada mais, nada menos do que aquele carimbinho final dizendo, fizemos tudo certo até aqui. A sistematização, né? De tudo a sistematização, dentro da mesma habilidade. Tá? Uma outra coisa importante, existem algumas ferramentas, e a gente tem se apropriado disso, eu gosto muito dessa parte, que hoje existem plataformas onde eu consigo, por exemplo, montar minha somativa dentro da plataforma, eu consigo recarregar ela, carregar ela depois de aplicada, e eu consigo saber quais habilidades por turma e por educando eu consegui uma aprendizagem satisfatória. Isso me possibilita um diagnóstico genial de chamar o meu professor, de pegar ele e dizer assim, a habilidade X eles não desenvolveram, não foi desenvolvida. Então eu consigo, junto com o meu professor, dizer o seguinte: como é que trabalhamos? Trabalhamos assim. Então, a gente vai pensar uma forma diferente, voltamos à sala de aula e vamos retrabalhar. A gente está nesse caminho. Eu acho que
Fundamental. Por isso, tu chegou a um exemplo clássico aí da leitura, da escrita. Qualquer buraco, qualquer lacuna que fique em qualquer nível vai se tornar uma cratera mais adiante. Exato. Mas a minha dúvida é assim, Fê, como que eu consigo chegar para... Bom, peraí, a gente vai chamar o intervalo? Que já passou do tempo. E aí a gente já volta para eu fazer essa pergunta. Só um minutinho, vamos e já voltamos. Além da tecnologia, é sobre estar pronto para viver cada momento ao máximo. Yasmin, surfista profissional, sabe que cada onda é uma oportunidade e, para isso, ela precisa de uma conexão de verdade. Com a Digitotal, ela acessa informações precisas e se prepara para o momento perfeito. Porque conexão de verdade não é sobre velocidade, é sobre estar presente nos momentos que importam. Conecte-se sem limites. Viva cada momento com a Digitotal. Aqualocos no inverno e no verão. Aqui não tem tempo ruim, tudo é alegria. Curtir o dia numa boa com toda a família. Aqualocos é pura diversão. Faça chuva ou faça sol, no inverno e no verão. É Aqualocos, yeah. Então, pessoal, voltamos e aí eu vou falar da pergunta que ficou, né? E a gente até estava discutindo aqui no intervalo, porque é essa dúvida, né, Fê? É o que, como eu, mãe, que aí mãe que sou presente, né? Porque daí a gente estava falando também, quando chega lá, principalmente no médio, a gente tem uma certa distância das famílias da escola, mas como eu, mãe, pai, que sou presente, consigo pedir essa devolutiva para o professor que não seja essa devolutiva quantitativa e que não seja algo que só a nota me mostra, né? Como para o professor é dar essa devolutiva diante de um cenário que era o que a gente falou, ele entra, sai, tem pouco tempo, às vezes não consegue enxergar toda a dinâmica da sala de aula e nem a integralidade de... Imagina, no ensino médio eles dão aula para quantos? Um especialista para 200? Um especialista que pega uma média inteira vai pegar 150 alunos. Né? Aí tu olha a complexidade disso, assim, mas como que eu, enquanto família, aí a família presente, né? Porque a gente sabe que não é todos, consegue essa devolutiva?
de aprendizagem mesmo, assim. Aí que está o detalhe. E aí, onde entra a complexidade. Tu pode pedir um tempo para sentar e conversar com o professor, tá? E vai ter um serviço junto, ou é o pedagógico, é o SOI junto, enfim, para conversar. Mas tu vai conversar com um, tu não vai conversar com todos. Exato. Porque acontece primeiro quando é que tu vai encontrar todos na escola, sabe? Então, essa passa por aquela questão estrutural que eu falei, sabe? Do professor que chegasse a esse ideal de que o professor fosse o tempo integral. Que eu tivesse, por exemplo, um período, uma tarde X na escola, sei lá, que fosse um turno em que os professores estivessem lá, onde eu poderia conversar com os professores. Fazer uma reunião, né? Então, às vezes, até tem momentos que às vezes tu consegue ter o contato com outro, mas não às vezes para aprofundar uma questão, porque tu é uma das várias daí que vão lá e vão dar. De novo, passa pela questão do tempo e da estrutura da escola. Tá? Por isso que às vezes eu estou te dizendo, olhar a educação infantil, o fundamental e o médio são 3 escolas diferentes. Só que o aluno que começou no infantil e está indo até o médio, ele continua sendo o mesmo aluno. É a mesma família, são as mesmas demandas, né, os mesmos anseios, as mesmas dúvidas, as mesmas necessidades. E em se tratando de neurodiverso, pior é isso, né? Eu lembro de uma fala que eu fiz num dos momentos, assim, que eu disse assim, poxa, eu sou professora do Fundamental 1 e eu sei a forma que eu faço com os meus alunos, eu sei o tanto que eu tento adequar e esse olhar diferenciado que a gente tem, e eu estou pedindo para que a minha filha tenha esse olhar lá no ensino médio, mas aí a gente tem essa complexidade também do ensino médio e da maneira como o sistema organiza esses níveis de ensino, né? E a impressão, e eu penso que você, a Aline, por exemplo, que tem filho hoje na educação infantil, tem a filha que está no Fundamental 2 e que já passou pelo 1, sente essa ruptura muito grande de realmente 2 escolas. E a gente sente essa ruptura da educação infantil para o primeiro ano, e para a gente, educador e família, assim, é muito drástica. Mas, Dani, posso te contar onde eu vejo que ficam os abismos maiores quando eu falo de BNCC? Olha só, há um tempo atrás a gente falava de trabalho multidisciplinar. Tá? Multidisciplinar já caiu há muito tempo. A gente está falando de transdisciplinariedade. Tá? Porque a gente tem as 4 áreas lá, né, de linguagens, natureza, humanas e a área de matemática. E hoje, quando a gente fala de educação integral, todas precisam conversar. Mas, para isso, eu preciso proporcionar que os meus educadores tenham esse tempo de qualidade para poder se conversar entre si e para poder, no momento de uma devolutiva, mesmo que fosse dar essa visão integral do educando. Tá? Hoje, se tu for, por exemplo, às universidades, a gente teve a oportunidade de rodar com os nossos educandos esse ano, a gente visitou a Unesc, a URGS, a UFSC, a gente vai agora para a Unicinos, a gente está rodando ali, e dentro das universidades, como a UFSC, por exemplo, chamou muita atenção. A estrutura toda é transdisciplinar. Tá? Então, olha só, vem de uma educação infantil que, em função de ser o regente, ela é naturalmente transdisciplinar, tá? Porque ele, no próprio planejamento, o Edor já coloca assim. Chega no médio, onde tu tem um afastamento disso, quebra, e está indo, de repente, para uma universidade com novas propostas, onde isso retorna. Sabe? É um desafio. Eu não acho que seja uma coisa tão simples de resolver, porque eu não vejo naquilo que talvez seja o que anda mais devagar, que é a parte estrutural das escolas, está cada vez mais longe, não consegue acompanhar mesmo. É uma bipolaridade educacional, né? Gostei. Mas porque de repente está de um jeito, o aluno está se acostumando ali com o ensino dado de uma tal maneira, ele está bem, ele está estabilizado, ele está conseguindo, de repente quebra, né? E volta, pode ter uma proposta para voltar. É uma coisa interessante da gente pensar que isso que a gente está falando não é uma característica de escola A, de escola B. É uma característica do sistema educacional do nosso país, né? Com certeza. E de outros países também. A gente puxa para a nossa realidade, assim, mas é isso, né? Ontem eu encontrei um colega meu do ensino fundamental. E aí ele disse assim, na nossa época, a tia fulana de tal, que era da escola, ia lá e dizia, não, tu vai ler.
tu vai ler, tu lê agora. Eu me lembro que eu tinha horror de ler, e daí eu li ali, ó, né, muito mal, e ela vinha com aquela régua na mesa e fazia, pá, tu lê. E aí eu fico pensando também nisso, né, porque aquilo era a maneira que eles tinham de avaliar. Ainda tem gente que avalia desse jeito, dessa forma, né? Mas não deveria. Eu espero que não. Eu não conheço. Eu também não. Ai, gente, olha, você, por favor, falando... Não, olha, na pressão ali, né? Tem gente que amarra a criança no banheiro dentro da escola. horror. Tem gente, a gente por favor, pensando no âmbito infelizmente, né, a gente nacional, tem a gente muito escuta. absurdo que ainda acontece em quesito de violência. Para mim é uma violência, Infelizmente, né? Tu bater né? com uma régua é uma Sim, violência tu deixar sem psicológica. recreio é violência, né? Mas assim, né, era e pra gente, naquela época, isso era natural. Sim. Muito embora a gente tenha resquícios do que aconteceu, assim. E aí, quando a gente pensa nessa escola hoje, porque hoje a gente está aqui discutindo um ideal de escola, né? Um ideal de avaliação, dessa avaliação fora da caixa, onde eu consiga contemplar as múltiplas habilidades e eu consiga realmente ver a criança, o adolescente como um ser integral, porque esse é o ideal. E como o Fernando falou, quando a gente sai da escola, da faculdade... Vem... Né? Exatamente. Eu lembro que no meu último semestre eu tinha uma professora que era a professora apaixonada pela educação. E eu já estava trabalhando na educação. E ela falava as coisas e eu disse, não, isso aí é utópico. Isso aí não existe. Porque é isso, né? O ideal, assim. Mas a gente está aqui para discutir isso, para que realmente a gente consiga chegar pertinho desse ideal, né? E aí, pensando nesse âmbito... nacional, internacional, da educação, assim, o que nós conseguiríamos fazer para realmente avaliar essas crianças, né? E aí puxando para as neurodiversidades de uma maneira integral e fora dessa caixa, assim, né? Porque a gente entende que a avaliação hoje, dentro desse sistema que a gente tem, dificulta. Eu sei que tu trabalha numa realidade um pouco diferente, que tem esse olhar diferente também, né? Mas dentro do nosso país a gente tem uma avaliação que dificulta para as nossas crianças demonstrar potencialidades. E acaba que o professor acaba só olhando a dificuldade, né? Posso te dizer uma coisa? Possibilidades que existem, na verdade, porque a gente pensa que a partir do momento que chega isso não só para o neurodivergente, seria uma possibilidade geral. Caso fosse uma decisão, e depende também da política educacional da própria própria escola, né? Das redes, depende se é estadual, se é municipal, se é particular, enfim. Mas nada me impede, eu vou dar 2 exemplos aqui, de eu querer trabalhar com um módulo portfólio e com parecer. Independente, porque a gente trabalha com parecer no infantil. Porque, olha que interessante, quando a gente vê que quando a gente trabalha da forma mais integral a devolutiva parecer, por que quando a gente vai subindo a gente não pode parecer? Exato. Tu entendeu? Porque o parecer exige, eu vou te dizer, um olhar mais atento. Com certeza, meu parecer já tinha um toque lá, do lado do jardim de infância, gente. Tu sabe que no 3º ano, a minha última turminha era 3º ano, eu pedi para fazer parecer de uma das crianças, porque eu achava importante a mãe saber assim, o que acontecia. Porque às vezes assim, o método, porque isso é uma estrutura, quando tu falou de novo, né, Maiara, tu vai para a faculdade, vai ser prova. Tá? Isso, tu não vai fugir. Doído, né? Eu não acho, eu vou ser bem sério, eu não acho que as provas sejam inválidas, desde que elas estejam dentro de um contexto, né, que elas sejam coerentes com o teu método, né, e que elas sejam principalmente justa com quem vai fazer. Tá? Mas nada impede mesmo que ao longo do processo eu pense em formas diferentes de dar a devolutiva, porque se é através da observação, é através de manifestações, é através da maneira como canta, como dança, como, enfim, como conta uma história, que eu vou conseguir trazer os elementos que eu quero, por que não? Porque tem, eu sei, é que quando a gente fala de avaliação, tem a questão quantificada. Isso, era isso. Exatamente. É isso, porque eu tenho uma métrica e eu preciso encaixar dentro daquela métrica. Eu tenho que valorar de alguma maneira para poder encaixar aí dentro. Tá? Como é que eu vou dizer? Eu já vejo brechas para esse debate e eu já vejo até movimentos, mas quando a gente olha porque quando a gente vai olhar o que os próprios, por exemplo, a nível
de governo que eles usam para validar o ensino é totalmente quantitativo, jamais é qualitativo. Tá? O que é o Enem, né? É totalmente quantitativo. Mas, embora o Enem até tem uma coisa interessante. Tá? O Enem, eu fui entender como é que é feita a TRI, né? Por que eu tirei 613,70, enfim. Eles pensam de maneira progressiva, por isso que o Enem tem tantas questões. Tá? Então, tu acerta, vou pegar o exemplo, um educando, tem questões fáceis, médias e difíceis, que é o que a gente sabe que deveria ter em todas as nossas avaliações, pelo menos, tentando contemplar, né, as habilidades. Um aluno que acerte todas as fáceis, e algumas das fáceis médias tira o dobro daquele que acerta todas as difíceis, e algumas das difíceis médias. Sabe? Tem uma metodologia que eu até entendo ali. É interessante. Tá? Agora, tu vai me dizer, tá, e um neurodivergente que na escola foi aplicado para ele a vida inteira um parecer que era extremamente justo, como é que ele faz para acessar um exame nacional como o Enem, que dá o direito, por exemplo, dele entrar numa universidade, ganhando uma bolsa? Mas entra outro desafio. Exato. É verdade. Olha só. Isso, né? Olha a complexidade. Não, e é um efeito dominó, né? Porque, na verdade, assim, se for parar para analisar, eu já acho que eu sou contra um monte de coisa. Quem me conhece sabe, né, que o meu posicionamento geralmente é minoria. Mas eu também sou contra os adolescentes terem que escolher uma profissão, uma carreira no ensino médio, porque é aí que a gente vê o efeito de um monte de gente está fazendo transição de carreira com 40 anos, né, 50 anos, a partir dos 30 anos. Por quê? Porque às vezes tem que escolher uma carreira com 18. Não é justo, mas olha só, a gente tem que lembrar que a educação passa a ser pensada pelo Estado, passa a ser bancada pelo Estado quando surge a necessidade de mão de obra qualificada. Exato. A visão é essa ainda. Então, eu preciso que, com 17, 18, ele já saia, faça uma faculdade, porque eu vou precisar daquela mão de obra para o mercado. Sim. Tá? Porque são formas de olhar. Quando a gente olha, a gente vai para a universidade, a gente pensa num projeto de vida. Do lado de lá, tá? Eu digo do lado do governo, ele vai pensar como uma necessidade para o Estado. Tanto que o próprio projeto do novo ensino médio, que é voltar para o antigo ensino médio técnico lá, qualificar no médio é para botar a faculdade e já pegar essa mão de obra ali. A gente ouviu isso, né, absurdamente, né, que a universidade não era para todo mundo. Ninguém deveria ter o direito. Que bom que hoje eu ouço outras ideias, né? Primeiro que todo mundo deveria entrar na universidade. Com certeza, tá? com certeza. É um direito básico, na verdade, e a partir dali... Porque quando a gente diz uma coisa assim, mas essa faculdade eu fiz para a vida, mas que absurdo, que desperdício de dinheiro, ou que desperdício... É a tua vida. Exatamente. E conhecimento não é desperdício, né? E outra, é a tua vida. Exato. É porque a gente está atrelado a um projeto de Estado onde a gente tem uma função a cumprir e onde as nossas necessidades enquanto sujeito, enquanto indivíduo, não interessam. É por isso que a escola reflete, né? Nós quantificamos e classificamos. Isso. Infelizmente. Por isso que eu já vou dar uma falda para Alice ler e vencer o capitalismo selvagem, né? Mas olha, política. A gente pega Maquiavel lá, então Maquiavel, quando ele começa a pensar o Estado separado da igreja, tudo, né? Ele é o primeiro a se propor o seguinte: bom, nessa idade moderna aqui, a gente sai do coletivismo, passa para o indivíduo. Como é que a gente pensa uma sociedade que tem que funcionar com indivíduos? Fê, a gente está se encaminhando já para o final. Passa muito rápido, né? Eu poderia ficar ouvindo o Fernando aqui. É maravilhoso, né? É maravilhoso. De boa. A gente vai ter que chamar de novo. Que mensagem que tu deixa assim, para os professores, para as famílias que querem, de alguma maneira, auxiliar para essa mudança de paradigma, para que realmente a avaliação e a aprendizagem em si, né, seja algo mais... menos doloroso? Porque, em alguns casos, é muito doloroso, né? Que mensagem que tu deixa para as famílias, assim? Primeiro, vamos lá, então. Começando pelas famílias, eu dizer assim, jamais em nenhum momento abandone o acompanhamento do estudo dos filhos de vocês.
quando a gente fala no ensino médio, as famílias largam, no fundamental já começa a acontecer, porque a gente vê que os alunos passam, de uma maneira geral, a não ter rotina de estudo. Eles só são estudantes quando eles estão dentro da escola, fora da escola eles não são mais estudantes. Tá? E a gente sabe que o processo ele é um contínuo. Tá? Eu sempre digo, é uma coisa que eu sempre disse para os meus alunos, assim, tá, tu teve aula com o professor e o professor falou, e enquanto o professor está falando, tu acompanhou tudo assim, tá tudo maravilhoso, entendeu tudo. Tá? Se tu não chega em casa, tu dá um tempo para tua mente acomodar aquilo, fazer sinapse, e tu te permitir revisar, tu não vai saber se tu teve lacunas ou não. Se eu me permito todo dia tirar uma horinha para revisar o que eu tive de manhã, de repente eu vou chegar aqui e vou descobrir o seguinte, mas isso aqui não entendi. Na próxima aula com o professor, eu vou dizer, professor, só um pouquinho aqui, olha aqui. Porque senão tu só vai descobrir isso no dia da somativa. Exato. Não entendi. Na nota. Tá? Então, assim, eu nunca deixe, tá, do lado. Procure entender, literalmente, né, da onde que vem as notas, da onde que vem o processo aí de aprendizagem dos filhos de vocês. Procure ouvir os filhos de vocês, sabe? Vou ser bem sincero, se informem mais sobre a vida da escola de vocês, pelos filhos e não pelos grupos de WhatsApp. Ótimo. Perfeito. Aos professores, primeiro, você não desista, porque tome seu Rivotril. Existem muitas profissões nobres, tá? Mas não sei se alguma tão nobre como a educação, algumas mais nobres que a educação, eu tenho certeza que não. E eu sei o que pesa elaborar avaliações, corrigir avaliações, eu sei como toma tempo disso. Mas isso é a qualificação do teu próprio trabalho, literalmente. Tá? Quando a gente consegue tirar prazer ainda dessa parte do processo, então continua valendo a pena. Tá certo. É isso, então, Fê. Nós queremos te agradecer, dizer que vamos precisar de mais 2 podcasts. Por favor. Porque é muito bom te ouvir, de verdade. Assim. Não é tão bom a gente ver assim, que a gente tem professores com essa visão. A gente sabe que são minoria ainda, mas a gente precisa, né, revolucionar o sistema educacional. Assim, e trazer esses professores para falar. Exatamente, porque isso estimula a até vou te dizer, Maria, assim, talvez alguns que tenham conseguido consolidar essa visão, mas muitos do caminho. E às vezes esse espaço ajuda para dizer... A gente consegue, isso aí que eu preciso. É isso que eu penso. E a gente consegue, né? Vamos junto. É isso, né? Gente, não percam, então, o próximo episódio. Nós estaremos com a doutora Bárbara Josti e ela vai conversar sobre um assunto muito importante, sobre a sobrecarga de terapias, né? Isso é muito importante. Sigam lá o Fernando no Pensar Não Dói, Não Dói, né? Não dói. E sigam lá na nossa rede social, @podcastdiversamente. E é isso, pessoal. Tchau, tchau. Até o próximo episódio. Um abraço.